Abram suas Bíblias, queridos, no livro de Números, capítulo 17. O título dessa pregação é Honrando a Santidade de Deus. No capítulo 17, a gente contextualizando, nós estamos trabalhando em cima do livro de Números. E o que nós vimos até agora é a questão de que Israel é um povinho, complicadinho. É um povinho que quase não aprende com os erros. E a gente viu que a forma como Deus lidava com Israel sempre foi de uma maneira mais abrupta, no sentido de como eles tinham uma revelação da glória de Deus de uma maneira muito diferente daquela que nós temos, porque eles viram Deus manifestar o seu poder. Então, diante daquilo que eles viram de Deus, quase que literalmente viram Deus, mas viram o poder de Deus se manifestando por meio de um monte que fumegava com a glória de Deus, por meio de uma nuvem que os cobria durante o dia, por meio de uma labareda de fogo que os guiava na noite, por meio de todo o poder de Deus que foi manifestado no Egito. Essas pessoas eram indesculpáveis de desconhecer que eles estavam diante de um Deus poderoso. E eles tinham diante deles evidências claras de que Deus existia. Então eles não tinham assim uma fé abstrata, digamos assim. A fé que essas pessoas tinham era uma fé baseada não em coisas que eles ouviam acerca de Deus, como a gente é hoje, né? Hoje nós lemos a Bíblia e ali está revelado as coisas que essas pessoas experimentaram, mas nós nunca vimos um monte fumegando. O máximo aqui, quem era da igreja quadrangular ou da Assembleia de Deus, ia no meio do mato, via uns gravetinhos acendendo lá, né? Isso era o máximo da glória de Deus que você via, né? Mas essas pessoas viam, não era um gravetinho pegando fogo, mas era literalmente uma montanha inteira fumegando, e outras coisas que Deus revelou por meio da sua glória. E outras coisas também que eles presenciaram claramente que, pelo fato deles terem essa revelação, eles não podiam brincar com as coisas de Deus. E muitos deles morreram, foram fulminados, receberam um juízo imediato, justamente porque brincaram e ousaram brigar com Deus, bater de frente com Deus, então receberam um juízo imediato. Mas vamos lá, queridos, a partir do verso 1. O Senhor disse a Moisés, então, mais uma vez, isso é muito bom eu falar isso sempre, deixar claro que todas as vezes que a palavra Senhor aparece na Bíblia, o que ela significa no hebraico? Qual é a palavra dela no hebraico? Yahvé. Yahvé. Todas as vezes que a palavra Deus, Elohim. A palavra Senhor, Yahvé. Ok? Todas as vezes que aparece a palavra Senhor na Bíblia é Yahvé. No grego, Kyrios. Então, Antigo Testamento, Septuaginta, tradução grega, vai aparecer Kyrios para Yahvé. E Senhor na língua portuguesa. Todas as vezes que você ler na Bíblia Sagrada, mais uma vez, a palavra Senhor em português é Kyrios no grego e Yahvé no hebraico. Ok? Theos no grego, Deus na língua portuguesa e Elohim em hebraico. Amém, queridos? Então, todas as vezes que você lê no Novo Testamento, se referindo a Jesus como Senhor, significa que Ele é quem? Yahvé. Amém? Todas as vezes que falam que Ele é Deus, então sabemos que Ele é Elohim. Amém? Certo? Sabe nada, né? Já esqueceram já. Amém? Vamos lá, versículo 2, queridos. Peça aos israelitas que tragam 12 cajados, um de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em seu cajado. No cajado de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja um cajado para cada chefe das tribos.
deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. O cajado daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Então, lembrando que o episódio anterior tinha acontecido toda uma rebelião, né, contra Moisés e contra Arão. Olha lá, alguns levitas e alguns príncipes se revoltaram contra a autoridade de Moisés e a autoridade de Arão e simplesmente falaram assim: olha, quem são vocês para acharem que vocês podem exercer o sacerdócio e nós não? Eles queriam literalmente exercer o sacerdócio no lugar de Moisés e Arão, e aí colocaram eles à prova. Então Deus trouxe juízo sobre eles, né? Abriu lá a terra, 3 famílias foram tragadas pela terra, né, inteira, abriu a terra e fechou a terra novamente nessas 3 famílias, e os outros homens ali foram fulminados. Veio então o fogo e consumiu a todos eles. Sempre presta atenção, queridos, nessas revelações bíblicas acerca de fogo. Amém? Fogo. Ok? Nós, durante muito tempo na Gólgota, cantamos várias músicas assim, pedindo fogo da parte de Deus. Graças a Deus que Deus deu uma de surdo e não atendeu as nossas orações. Amém? Porque todas as vezes que a Bíblia falar de fogo, vai falar de juízo. Então, nunca ore pedindo fogo de Deus, certo? Nunca ore pedindo fogo, porque uma hora ele pode ouvir e você está ferrado. Vai virar um churrasco santo. Amém? Então, não peça fogo. Amém? Certo? Depois, quem quiser entender um pouco mais sobre isso, tem uma live que eu dei na Gólgota, falando a respeito disso, certo? Batismo com fogo. Então, a questão que está aqui é que estava em jogo, afinal de contas, então, quem que era a autoridade, quem que era o sacerdote, quem podia exercer o sacerdócio, quem que estava de fato na frente. Então Deus fala para eles: olha, é o seguinte, vamos separar 12 cajados aqui, vamos colocar na tenda do encontro, que era dentro do tabernáculo, e então, aquele cajado que florescer, esse cajado, então, em cada cajado tinha que ter um nome. Então, o cajado que florescer, esse é aquele que Deus separou, é aquele que Deus escolheu para exercer, então, essas funções. O cajado, queridos, nós temos que entender o seguinte, que o cajado, o líder de cada cajado, quem possuía o cajado, era o líder daquela tribo. Tá, okay? Então, o cajado, ele tinha esse simbolismo de autoridade. Então, ele tinha autoridade. Então, cada príncipe tinha o seu cajado, e ele, então, aquele cajado simbolizava a sua autoridade. Ok? Então, ele fala assim: se florescer, aquele cajado que florescer é a pessoa a quem Deus escolheu. Continuando, versículo 6. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 cajados, um de cada líder das tribos, e o cajado de Arão estava entre eles. Moisés depositou os cajados perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Pô, o troço praticamente virou uma árvore lá dentro, né? Enquanto que os demais continuaram na mesma, o cajado de Arão, então, além de florescer, ele produziu amêndoas, né? Daí eu fui dar uma procurada, porque eu sou meio ignorante nesse negócio de botânica, aí fui dar uma procurada no que é uma amêndoa, né? E achei interessantinho, né? Eu falei, cara, como é que pode, né? Um negócio ali sobrenatural mesmo, né? O poder de Deus se manifestando ali, deixando mais do que claro, porque não foi tipo uma florzinha que nasceu, né? O negócio praticamente virou uma árvore frutífera ali, chegou até gerar frutos, né? Então, continuando, então Moisés retirou todos os cajados da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram os cajados e cada líder pegou o seu. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta o cajado de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardado como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morra. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado.
Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Então, por que eles chegaram a essa conclusão no final? O que tinha acontecido antes? Todas as vezes em que eles desafiaram Deus, colocaram Deus à prova, Deus trouxe juízo. Então agora, mais uma vez, eles tinham colocado Deus à prova, e agora Deus prova para eles que quem era de fato chamado para estar na frente e exercer o sacerdócio, este era Arão, Moisés e os filhos de Arão. Somente esses 4 tinham acesso ao tabernáculo, mas ninguém, nem dentre os levitas e nem dentre o povo, tinha acesso ao tabernáculo, à presença de Deus. E eles estavam lá brigando porque eles queriam exercer o sacerdócio. E agora Deus demonstra para eles: olha, não, vocês não exercerão o sacerdócio, vocês não podem entrar no tabernáculo. Se vocês entrarem no tabernáculo, vocês morrerão. E agora então eles percebem isso. Só agora que esse bando de burro entende isso. Deus já tinha falado para eles diversas vezes: olha, o sacerdócio é esse, vocês não podem entrar. Ele deixou claro: quem se aproximar será morto. Quem se aproximar do tabernáculo deverá ser executado, a lei dizia. Não podia, somente os sacerdotes. Então agora eles percebem que eles não podem mesmo, de fato, de maneira alguma, se achegar ao sacerdócio, senão eles teriam que morrer. Eles seriam mortos. Então agora a ficha finalmente cai. Então a conclusão que todos eles chegaram ali, claramente, é que de fato ali não era a casa da mãe Joana. Não era. O sacerdócio não era algo que cada um escolhia exercer, simplesmente podia exercer e fazer a sua boa vontade. Somente os sacerdotes. Então era como se Deus estivesse dizendo assim para eles assim: vocês querem sacerdócio? Vai lá. Se achegue. Se achegue pela sua vontade, se achegue pelo seu coração. Se achegue achando que você pode se aproximar do tabernáculo sem que você obedeça os ritos da graça. Porque mesmo os sacerdotes, eles só exerciam o sacerdócio porque eles tinham que fazer um monte de ritos de purificação para que eles entrassem na presença de Deus. Eles não podiam simplesmente, sim, Arão acordou, um belo dia, assim, nem escovou o dente, chegou, não tomou um banho, chegou e simplesmente entrou na presença de Deus. Se Arão entrasse, qualquer um entrasse, sem obedecer aqueles ritos, era fulminado pela glória de Deus. Talvez o único ali que tinha acesso total na presença de Deus, sem precisar passar pelos ritos, era Moisés. Todos os outros precisavam. Para estar na presença de Deus, precisavam passar pelos ritos da graça. O reino de Deus não funciona com as nossas boas vontades. Deus não está interessado nas nossas boas vontades. Deus está interessado que eu e você façamos aquilo que Ele mandou fazer. Certo? Porque, queridos, olha, o reino de Deus está cheio de boas vontades, fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Ensinando coisas que Deus não mandou ensinar. Fazendo coisas absurdas. Hoje eu recebi um post de um cara, nem fui atrás para saber, né? Não vou citar nomes, mas ele se identifica como pastor e pai de santo. Então, e ele fala assim: eu sirvo a Jesus e a Exu, acho que ele falou, sei lá, uma coisa assim, né? Falei, poxa, vivi para ver essas coisas, né, cara? Eu vivi para ver essas coisas. Alguém me mandou um vídeo em uma igreja, uma igreja inclusiva, né? Quando a gente fala igreja inclusiva, é a igreja que aceita a questão do casamento homossexual e tudo, né? Os pastores são homossexuais, as pastoras também. E a estratégia era ir evangelizar nas boates gays e, portanto, né, havia toda uma questão de as pessoas, sei lá, estarem abraçando aquela forma de fé cristã, né? E a pessoa me mandou esse vídeo e perguntou: Pipe, o que você fala sobre isso? Eu falei assim: olha, querido,
eu oro a Deus para que Deus, de alguma forma, olhe para a ignorância do que está acontecendo, e Deus, pela sua graça infinita, salve essas pessoas, mesmo na minha perspectiva, na sua ignorância. Eu oro para que Deus olhe para isso tudo, e Deus salve de fato, entende? Deus salve essas pessoas, de fato. Na minha perspectiva teológica, essas coisas estão fora daquilo que a Bíblia revela. Mas eu não tenho como falar se são condenadas ou não. Eu não sei. Na minha ótica, estão equivocados, mas a minha oração é para que Deus, de alguma forma, derrame graça ali. E assim como a gente vê, né, muita gente com a revelação total, né, pelo menos entende claramente as Escrituras e peca igual. Né? Comete pecados igual, mesmo sabendo que é pecado, a gente vai lá e peca igual. Então, como é que faz isso? Daí você tem pessoas que, na minha ótica, estão cometendo um pecado, mas na ótica dela, tem lá uma direção da sua liderança de que não está pecando. Então, na cabeça dessas pessoas, não estão cometendo um pecado. Entende? Agora, eu acho que eu tenho que me preocupar comigo, nesse aspecto. Porque eu tenho consciência de coisas que eu ainda cometo, mesmo tendo consciência. Então, se Deus vai me salvar, mesmo o burro aqui, fazendo coisas que tem consciência que não deveria estar fazendo, né, eu oro para que Deus, de alguma forma, olhe para essas pessoas que acham que não estão pecando, na minha ótica, mas que também Deus salve a cada um deles. Amém, queridos? Oremos, porque... Oremos. Daí nós temos lá os capítulos 18 e 19, que eu não vou ler, onde Deus novamente traz direcionamentos em relação à questão de como deveria funcionar a questão do sacerdócio, a questão dos levitas, né, e a questão dos dízimos também. Deus trabalha novamente ali nesses capítulos como que as coisas deveriam funcionar em termos de sacerdócio, em termos da tribo de Levi, que deveriam servir, né, os sacerdotes deveriam servir todas as demais tribos, e a questão dos dízimos, que os dízimos eram de todas as tribos direcionadas exclusivamente para os levitas. Dentre os dízimos dos levitas, tinha uma parte que era separada somente para os sacerdotes. E aí, lá no versículo 20, no capítulo 20, queridos, continuando, só vamos mais o capítulo 20. Depois que passa toda essa questão aí, nós temos lá então no versículo 1, no primeiro mês toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Miriam era a irmã de Moisés e a irmã de Arão. Foi ela que inclusive encontrou, né, que foi lá, chegou na mulher de Faraó, encontrou ela com Moisés e falou, olha, né, se você quiser, eu tenho alguém que é uma mama, que pode, né, cuidar dele e tal. Então foi Miriam, a irmã mais velha de Moisés, que acabou salvando ele, né, de alguma forma. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Adivinha, então? De novo. Né? Again. Mais uma vez, estamos lá. Israel, mais uma vez, revoltadinho contra quem? Contra Deus, contra Arão e contra Moisés. Está lá. Discutiram com Moisés e disseram, olha só o que eles falaram, a cara de pau desses caras. Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Aqui um tempinho atrás eles estavam se borrando de medo, achando que Deus ia matar eles, e Deus não matou eles. E aqui eles, mesmo conscientes desse Deus, que operou tantas coisas, novamente eles estavam encarando a Deus, e agora eles estão dando uma de macho aqui. Olha, quem nos dera, né, que se você tivesse matado a gente junto com os nossos irmãos ali, ó, que acabaram de matar um monte de gente,
Olha, por que não matou a gente mais uma vez lá? Né? De novo colocando Deus à prova. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Só tem um problema nisso tudo, nesse povo miserável aqui. Eles se esqueceram do porquê que eles estavam no deserto ainda. Não era para eles estarem no deserto. Era para eles estarem aonde, queridos? Aonde? Na terra de quem? Na terra de Canaã. Por que eles estavam no deserto? Por causa do quê? Da incredulidade deles. Eles chegaram na porta de Canaã. Na hora de entrar em Canaã, o que eles fizeram? Acreditaram nos outros espias que estavam ali, nos outros 10 espias. Chegaram e trouxeram, olha, não entra ali não, porque tem uns caras gigantes ali, ó, a gente não tem como vencer eles. Caleb e Josué falaram, não, gente, aqui, esses caras isso são seto, esses caras são cocô, esses caras não são nada, entendeu? Vocês se esqueceram de quem nós estamos servindo? O Deus vivo? A gente é só entrar. Deus vai vencer esses exércitos por nós. Deus vai destruir todos eles, não importa o tamanho deles, a quantidade deles. Deus vai nos dar a vitória. E o que eles fizeram? Não. A gente acredita nos 10 e se revoltaram com Deus e falaram as mesmas palavras. Então essas pessoas estão esquecendo que Deus tinha tirado eles do Egito, operado todo o poder dele, destruído o exército de Faraó, tinha levado eles rapidamente ali, ó, era coisa de semanas. Eu não lembro agora quantas semanas, mas a distância do Egito até Canaã eram poucos dias de viagem. Então eles estavam lá já na porta de Canaã, para entrar em Canaã. E por causa da incredulidade deles, Deus falou assim, não, agora vocês não entram mais. Agora vocês vão morrer no deserto, por causa da incredulidade de vocês. Isso me leva a pensar, queridos, como é que a gente conduz a nossa vida, sabe? Quantas vezes a gente perde de conquistar as coisas por causa de um coração murmurador, de um coração rebelde, de um coração incrédulo. Quantas vezes a gente deixa de, sabe, conquistar coisas no reino, coisas para Deus, por ter um coração muito parecidinho com esse daqui. Então eles tinham se esquecido, se esqueceram, e estavam revoltados com Deus. Eles não estavam no deserto porque Deus queria que eles estivessem no deserto. Eles estavam no deserto por culpa deles. Eles estavam ainda recebendo graça porque Deus não tinha matado todos eles. Lembram do domingo passado? Que Deus falou o que para Moisés e para Arão? Saia porque eu vou matar todo mundo. Daí os dois, não, Senhor, não mate todo mundo, porque se você matar todo mundo, os egípcios vão tirar sarro da tua cara, vão dizer que você não teve capacidade de cuidar desse povo. Daí Deus, tá bom, não vou matar. Matou só, mas alguns eu vou, não vou para casa de mãos vazias. Não volto para a eternidade de mãos vazias. Umas cabecinhas vão rolar. E Deus mata lá milhares deles de praga. E aí Arão tem que ir no meio do povo, para que leva lá o candelabro lá no meio do povo, para que então seja cessada a praga. Né? Então, continuando, Moisés e Arão saíram de diante da assembleia, para a entrada da tenda do encontro, e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Já é a terceira vez que o coitado do Moisés e o Arão ficam comendo pó por causa desse povo. É a terceira vez que eles chegam, ficam indignados com Moisés e com Arão, como se a culpa fosse deles, como se o chamado fosse deles, e não fosse Deus por meio deles. Eles não entendiam, não compreendiam que quando eles peitavam Moisés e Arão, eles estavam peitando Deus Todo-Poderoso, e não Arão e Moisés. E aí Moisés e Arão deviam ficar desesperados. Eu falei, meu Deus, que povo burro é esse? Tipo, Deus, você é onisciente, você não conhece o coração desses miseráveis? Entendeu? E aí eu fico pensando isso, é justamente por Deus conhecer que a graça faz sentido. Porque a gente acha que Deus não conhece a gente. Né? Alguém hoje falou assim, não vou citar o nome, mas vocês já vão saber quem é.
Alguém mandaram um recado de uma pessoa para mim, dizendo assim, que eu ia para o inferno junto com o Lutero. Né? Falou assim para mim, Pipe vai para o inferno junto com o Lutero. Eu falei, olha, com certeza eu vou estar no mesmo lugar que Lutero. Tenho certeza, com Lutero, Calvino, John Wesley, olha só, hein? Só a nata. Eu com a nata, né? Vou estar no mesmo lugar que eles, isso eu tenho certeza. E também tenho certeza que não vai ser o mesmo lugar que você vai estar. Eu tenho certeza que eu estarei no mesmo lugar que esses caras, e tenho certeza que você não estará no mesmo lugar que eu. Porque você já blasfemou contra o Espírito Santo, ó meu filho, há muito tempo atrás. Você sabe quando você blasfema contra o Espírito Santo, queridos? Quando você chega e aponta para um servo de Deus e fala assim, a obra que esse cara está fazendo é do diabo. Eu já falei várias vezes, olha, cuidado quando você se refere a um homem de Deus como um instrumento do diabo. Hoje eu estava conversando com a Débora, né, conversando sobre essa questão de teologia, e a gente estava falando justamente isso, que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente se refere a teologias que nós entendemos como teologias contrárias à Bíblia, e nesse ato de discordar ou de falar contrário a essas coisas, a gente ataca a pessoa. Nós nos referimos àquela pessoa. Então, a gente meio que... Eu falo isso porque muitas vezes eu cometi esse erro, então a gente tem que morder a língua mesmo, sabe? Olha, eu discordo daquilo que a pessoa falou. Né? Então, assim, nenhum teólogo é 100% demônio, entende? Só tem um aí que é. Mas ninguém é 100% demônio, assim, sabe? Ao ponto, assim, de que não tem nada que preste daquilo que a pessoa diz, entende? Tem coisas interessantes, né? Alguns têm menos coisas interessantes, outros têm mais coisas interessantes, né? Eu é tudo interessante, então né, depende do... Né? Então, de novo, Moisés e Arão estão com o rosto em terra. Eles já tinham visto Deus matar os espias, já tinham visto Deus matar a família toda de Corá, Datã e Abirão, tinham visto Deus matar os 250 rebeldes, e depois viram 14.700 israelitas morrerem fulminados por uma praga que Deus havia lançado sobre eles. Agora, novamente, esse povo novamente estava se rebelando contra Deus e desafiando o seu juízo. Novamente. Novamente. E aí, muitas vezes, a gente olha para essas questões de juízo de Deus e fala assim, nossa, mas que Deus sanguinário. Cara, eu não vejo isso. Eu vejo graça aqui. Vocês não veem graça aqui? Eu vejo graça, não engraçado. Graça de graça, tá? Não é para dar risada. Mas eu vejo graça aqui. Por que eu vejo graça aqui? Por que há graça aqui, queridos? Por que há graça aqui manifesta? Deus matou todos eles? Não. Se ele agisse segundo o seu juízo, o que ele deveria ter feito? Matado todo mundo. Todos eles mereciam uma coisa, que aquela terra se abrisse e eles vivessem o inferno antes de existir o inferno ali. Se fossem tragados mesmo, parassem lá no centro da terra, né? Fossem consumidos pelo fogo. Agora, o que Deus fez? Matou alguns, mas estendeu graça para todos os outros. Falei assim, cara, vocês precisam aprender alguma coisa. Então, graça está sendo manifesta aqui. Porém, dessa vez, Deus, ao invés de matar alguns deles, novamente, ele age diferente. Lá no versículo 7, queridos. Então, Deus olha para todo aquele desafio ali, ao invés de Deus falar, olha, sai daí Moisés e Arão, que eu vou matar todo mundo. Não. Versículo 7. E o Senhor disse a Moisés, pegue o cajado e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha,
Qual que era a ordem de Deus para Moisés? Que Moisés deveria entrar lá na tenda, pegar o cajado que tinha florescido, que estava cheio de amendoinhas ali, certo? Pega esse cajado, vai lá e fale para a rocha. Fale para a rocha. Repita comigo, fale para a rocha. Amém? E essa tinha sido a ordem de Deus para ele. Fale para a rocha. O que o cajado simbolizava? A autoridade, a liderança de Deus. Ele estava revestido da autoridade de Deus. Por isso que aquele cajado estava lá, florido, cheio de amêndoas, na presença de Deus, estava ali. Fale com a rocha, e ela verterá água. Verterá água se você falar com a rocha. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou o cajado que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Até aqui, amém, glórias a Deus, aleluia. Só não vou falar em línguas aqui porque não tem intérprete, senão eu falaria, né? Cadê? Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. Amém, até aqui tudo bem. E Moisés disse: escutem, rebeldes. E aí ele fala uma coisa que não tem cabimento. Ele fala assim: será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Espera aí, mas quem que falou para Moisés e Arão que eram eles que iam tirar água da rocha? Deus falou para eles que eram eles que iam tirar água da rocha? Deus falou para eles fazerem o quê? Falar com a rocha, não para eles tirarem água da rocha. E agora esses dois, contaminados por essa ideia maluca, que já estava acontecendo no meio daquele povo que se rebelava contra eles, eles chegam e me falam esse tipo de besteira. E aí no verso 11, então Moisés ergueu o braço e fez o quê? Falou com a rocha? Não, e bateu na rocha 2 vezes com o cajado. E aí olha o que aconteceu: jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Então eu fico pensando assim, cara, eu não sei de que tipo de rocha que era isso daí, né? Não sou geólogo, que nem o Rodrigo aqui, né? Mas não sei que rocha que era essa. Mas Deus tinha falado, olha, fale para a rocha e vai verter água. Ele pega o cajado com toda a fúria dele, a raiva dele, e ele fala: eu vou tirar água dessa rocha. E ele bate nessa rocha. Quando ele faz isso, queridos, aí o texto diz assim: o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Aqueles 10 espias enganaram todo o povo, menos Moisés e Arão. Deus tinha falado para eles assim, ó: toda essa geração vai morrer. Os únicos que vão entrar na terra serão Caleb e Josué e os filhos dessa geração. Deus até então não tinha falado para Moisés e Arão que eles não entrariam na terra, porque de fato eles não tinham se rebelado contra Deus, em nenhum momento. Todo o povo sim, menos eles dois. Nem eles dois, nem Caleb, nem Josué, e a culpa não seria trazida sobre os filhos. Nesse momento, quando Moisés e Arão operam da mesma forma que os israelitas tinham operado, Deus fala para eles assim: vocês dois também não vão entrar. E por que não vão entrar? Mais uma vez, a manifestação da glória de Deus, a ação, a atitude de Moisés era indesculpável para um homem que via Deus face a face. Para um homem que falava com Deus face a face. Para um homem que via a glória de Deus se manifestando. Moisés via Deus, falava com Deus face a face. E agora Deus diz: olha, por causa disso que vocês fizeram, vocês também não entrarão em Canaã. Deus tinha falado: fale,
e a rocha verterá. Era Deus que queria manifestar o poder dele. Moisés só tinha que falar, não precisava fazer mais nada. Então Deus ia fazer a água sair. Porque o cajado era o símbolo da autoridade que Deus estava dando para Arão e para Moisés. Era o símbolo da autoridade de Arão. Por isso Deus falou assim, vai com o cajado, porque esse cajado é a minha autoridade. Então, quando você fala pela minha autoridade. Então, quando ele bate com o cajado, ele tira, diante de todo o povo, a autoridade de Deus. E coloca aquele milagre, aquele poder que está acontecendo ali, baseado na sua força, e não em Deus. E não em Deus. Deus ia ser glorificado se ele tivesse apenas obedecido a Deus e falado à pedra. Ele bate na pedra, sai água da pedra, portanto foi ele quem fez sair água da terra, da pedra, ao invés de Deus. Fico pensando que Deus naquela hora falou assim, né? Ai, ai, ai. Uma ordem simples, até mais fácil. Você não precisa se esforçar. Você não sei lá, ficar bravinho, bater nas coisas. Às vezes eu sou assim. Às vezes eu quero fazer as coisas por mim mesmo, quero fazer as coisas com a minha força. Quero fazer com que as coisas aconteçam por meio da minha força. Ao invés de descansar em Deus, confiar em Deus, que é Ele quem opera. É Ele quem opera a sua obra. Amém, queridos? Vocês creem que Deus pode transformar essa igreja em 5.000, 10.000 pessoas? Ele pode fazer. Nós, não. Ele pode, a hora que Ele quiser. Se Ele quiser que fiquemos aqui também assim, que assim seja. A palavra utilizada ali para santidade, que é kadash, que significa consagrar, santificar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Moisés e Arão não honraram o que Deus tinha feito. Deus combateu a rebeldia dos israelitas, demonstrando que tinha sido ele, Arão, quem ele havia escolhido, e a ambos para liderarem o povo e serem seus sacerdotes. Porém, ao fazerem parecer que tinha sido pela força deles que a água saiu da rocha, eles agiram como se a eleição de Deus fosse algo que tivesse ligado a eles e não à soberania de Deus. Quando eles roubam a glória de Deus ali, pela ação deles, simplesmente eles disseram para todo mundo ali, olha, a autoridade que Deus nos escolheu por causa de nós, e não por meio da sua graça e soberania. Porque a gente está vendo como a gente resolve o problema de vocês. Ó. A gente resolve o problema de vocês. Vocês estão com sede? Está aqui. Ó. Pá! Bate na rocha e sai água. Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, queridos, quando a gente cogita e pensa na nossa vida, que a gente está onde está porque existe algum mérito na gente, existe algo de bom na gente. A Bíblia fala que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para agir com graça para com todos. Agora está esse monte de postagem devido ao que está acontecendo em Israel, onde eu vejo crente para tudo que é lado, ainda insistindo nessa teologia que vê Israel como o povo de Deus. Eu ouvi, queridos, mesmo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando eu era jovem, o meu pai mesmo falar, e vários outros presbíteros falarem coisas assim, tipo, meu pai, já vi da boca do meu pai, né? Ouvia, né, meu pai é falecido, mas falar assim, você sabia que tem judeus que vão ser salvos sem crer em Jesus? Eu era uma criança, não tinha discernimento, né? Se fosse hoje, eu falava assim, velho, está doido da cabeça? Então, mas
essa teologia veio de algum lugar, e ela perdura até hoje. Muita gente fala, inclusive, que durante uma suposta grande tribulação, a qual eu não creio, que irá acontecer, a qual a gente já está se lascando desde o primeiro século, a grande tribulação é isso. Tento ligar a grande tribulação a um período de 7 anos, que não faz o menor sentido, porque ligam esses 7 anos à 70ª semana de Daniel, que já foi cumprida mais do que cumprida. Aí os caras acham que não se cumpriu a 70ª semana de Daniel, e pegam essa semana e falam que essa semana são 7 anos, 3 anos e meio de guerra, e 3 anos e meio de paz, e é isso daí, entendeu? Colocam isso num tempo por vir ainda. E aí, nesse tempo, algumas escolas escatológicas falam que o Espírito Santo, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. E aí as pessoas, os crentes, que, tipo vocês, assim, que não são muito firmes no Senhor, vão ficar durante 7 anos na terra, né, passando por esse período para provar realmente que são crentes. E aí, nesse período, sem o Espírito Santo, com o Espírito Santo já é uma dificuldade perseverar. Com o Espírito Santo já é difícil, queridos. Aí eu fico pensando, sem o Espírito Santo, esses caras acham o quê? Que vai acontecer o quê? Sem o Espírito Santo na terra, para ajudar aquele infeliz que não conseguiu com ele servir direito, agora sem ele, que esperança é para esses miseráveis que vão continuar? Vocês não entenderam que isso aí não cabe na minha mente? Não cabe, não faz sentido algum, gente. Não faz sentido algum. Não. Biblicamente falando, queridos, entenda uma coisa. O Senhor Jesus não avisou o dia, a hora virá como um ladrão. Sem aviso. Sem aviso. E o próprio Daniel fala que no último dia, os mortos ressuscitarão do pó da terra, uns para a vida eterna e outros para o tormento eterno. Daniel falou isso antes de Jesus. Os evangelhos, as cartas de Paulo, Pedro, Judas, Apocalipse, João, todos eles falam a mesma coisa. Até o fim haveria guerras, perseguição, falsos profetas, o amor se esfriaria, etc, etc, etc. E aí apareceria o Cordeiro Santo, trazendo juízo sobre tudo e sobre todos. E a Bíblia fala que Deus enviará os seus anjos, e os anjos separarão os bodes das ovelhas, as ovelhas dos bodes. Vai separar naquele dia. Amém? Vocês que ficam ouvindo música do mundo, vai separar, a Bíblia diz. E aí a Bíblia fala que os anjos vão pegar os santos, levar para junto de Jesus. E os outros, a Bíblia fala que os anjos pegarão eles e lançarão eles no fogo do inferno. É o que a Bíblia diz. Não. A Bíblia não fala nada de 7 anos de paz, de guerra. Isso aí é confusão, gente. Isso aí é viagem na maionese. Ainda mais sem o Espírito Santo. E aí falam que aquele tempo ali os judeus vão ter que crer em Jesus. Vão crer sem o Espírito Santo? Para convencê-los do pecado, do juízo? Como? Então isso daí, na verdade, é pelagianismo, né? Que é uma doutrina teológica, considerada herética por todo mundo. Acho que até o diabo, esses caras se esforçaram, bicho. Né? Acho que até Satanás olha para esse tipo de teologia e fala, nossa, vocês ganharam de mim. Nem eu sou tão herege quanto vocês. Né? O pelagianismo é essa ideia de que você, sem o Espírito Santo, sem Deus, sem nada, um dia você acorda e fala assim, olha, eu quero Deus. Então esses caras propõem que nesses 7 anos, sem o Espírito Santo, os caras vão simplesmente querer Jesus na vida deles sem o Espírito Santo. Aí nem Armínio tinha essa mentalidade. Armínio dizia, não, queridos,
sem o Espírito Santo, é impossível alguém crer. É impossível você estar no estágio em que você pode decidir por Cristo ou não. Não existe livre-arbítrio. Armínio falava isso. Não existe livre-arbítrio sem que o Espírito Santo lhe conceda uma mente a tal ponto em que você pode realmente ser livre para escolher entre Jesus ou não. Sem o Espírito Santo, você é um morto. Alguém que vai morrer nos seus delitos, nos seus pecados, sem nunca compreender o que Jesus fez na cruz. Eu tenho um amigo, desde Foz do Iguaçu, que está lá no Facebook discutindo comigo lá, que decidiu pegar algumas partes do Evangelho, do ensino de Jesus, e aplicar na sua vida e dar as costas para todo o resto do que a Bíblia fala, em que ele nunca entendeu. Ele nunca entendeu a graça. Para ele, assim, não existe pecado original. Para ele, assim, a salvação ou a evolução espiritual dele se dá por meio do esforço dele, das obras dele, tudo isso. Aí faz uma mistura de hinduísmo com cristianismo, com budismo, e aí é uma mistureba toda, né? Uma mistureba toda, assim, e nunca compreendeu o Evangelho. Nunca compreendeu, sabe? Nunca compreendeu o Evangelho. E aí eu fico pensando, né? Quantas e quantas pessoas não conseguem compreender o que Jesus fez na cruz. A realidade, o poder da cruz. Eu acho lindo, teve um outro herege aí falando que Satanás manda nesse mundo, que o mundo jaz no maligno. Jesus falou que o mundo jaz no maligno. Tal pessoa desconhece que o apóstolo Paulo fala assim, que Jesus irá reinar e ele vencerá todos os seus inimigos, até que no último dia ele vai pegar o reino, aqui está o reino, tá? Ele vai pegar o reino e vai entregar nas mãos do Pai. No último dia. Então Jesus já reina sobre o mundo. A Bíblia fala que Jesus despojou os poderes de Satanás na cruz, os envergonhou publicamente naquela cruz. Aquele dia todo escureceu, todos os nossos pecados estavam ali sobre ele. A Bíblia fala que o dia se tornou como noite. Aí eu fico pensando, né, cara? Que dia escuro. Porque se fosse só pelos meus pecados, já seria noite. Agora imagina o de vocês. Um teólogo uma vez falou que aquele dia também, além disso tudo, todos os demônios se reuniram no Monte Gólgota para ver a derrota do Cordeiro. Porque vocês sabiam que Satanás não sabia o projeto de Deus? O Novo Testamento fala que Satanás não sabia que Deus revelou o seu projeto naquilo que é chamado igreja. Foi em nós que Deus revelou o seu poder e envergonhou Satanás. Porque todas as nações pertenciam ao diabo. Quando Jesus morre naquela cruz, ele estende a sua graça para todos os povos, línguas e nações. Por isso que Deus não tem mais uma nação preferida. Não tem um povo preferido. Deus não ama mais um judeu do que alguém que mora em Colombo. Amém? Amo os colombenses também. É colombenses? Como é que quem nasce em Colombo é o quê? Colombino? Colombiano? Quem nasce em Colombo é o quê, William? Colombense. É o quê? É pobre. Quem nasce em Colombo é pobre. Sacanagem. Oh, brincando. Não vai tacar pedra em mim quando passar por Colombo lá, hein? Flecha. Os caras vão tacar flecha em nós. Então, assim como o cajado havia florescido de modo sobrenatural, era para aquela rocha verter água de modo sobrenatural. Isso demonstraria, mais uma vez,
que era Deus operando por meio de Moisés e Arão, e não eles por eles mesmos. E Moisés e Arão colheram o fruto da sua rebeldia, os dois morreram no deserto. Versículo 23, queridos, encerrando. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão. Logo em seguida, queridos, olha o que acontece. Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do monte Or. Tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados, ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou, subiram o monte Or, à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. E aí eu fico pensando, que Arão morre em decorrência, claro, da sua estupidez, mas quem tinha plantado tudo aquilo ali foram quem? O povo. Então eles deviam ter pensado assim, cara, olha só aonde que a nossa rebeldia levou, porque até o ponto de que o nosso líder, o nosso sacerdote morreu por causa da nossa idiotice. Porque se nós tivéssemos ficado quietinhos, só servindo a Deus e honrando a Deus, nada disso tinha acontecido. Mas por causa da nossa burrice, a gente levou o nosso líder a se rebelar contra Deus e a morrer. Isso mostra para a gente, queridos, que as nossas escolhas diárias interferem na vida do outro. E às vezes na vida dos seus líderes. Às vezes na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Nos traz a reflexão do quanto nós somos responsáveis também pelo outro, por causa das nossas escolhas. Por causa do outro. O que a gente aprende com essa história, queridos? Primeira coisa, que a obra é dele, não nossa. Segunda coisa, que é ele quem escolhe, e não a gente. Terceira coisa, que o chamado é para fazer conforme ele ordenou, não conforme nós queremos. Quarta coisa, que o propósito é que o nome dele seja glorificado, e não o nosso. Amém? Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, de cogitarmos de que aquilo que nós fazemos é mérito nosso e não do Senhor. Tudo é mérito dele. Que não é pelo nosso poder, e sim por meio do poder dele. E por último, queridos, que roubar a glória de Deus é brincar com a morte. É desafiar a morte. Mas eu glorifico a Deus porque o que nós vemos revelado nesse texto é um Deus que age sempre com graça, mas que nós não devemos brincar com a graça. Amém?